Veneziano, você já disse que ninguém é bom juiz em causa própria. Não. Né? Mas você é deputado federal e está pleiteando numa pré-campanha e para um outro posto do Legislativo Nacional, para uma casa chamada Casa Alta, o Senado da República. Por isso eu gostaria de lhe perguntar, que ação específica do seu mandato você acha que justifica que a Paraíba confie a você um outro mandato no Legislativo? Cabe ao julgador. E o atento julgador, que é o eleitor, não terá apenas sobre a imagem do veneziano de agora. Importante que, nesse ambiente de tantos descréditos, Heron Cid, de tantas desesperanças e por razões as múltiplas, e esse ambiente ele não pode ser visto também com olhares de preocupação. Eu vejo o seguinte: razões há para que nós neguemos a má política. Razões há para que nós rejeitemos o mal político. Mas razões não há para que nós neguemos o exercício da política. Quem pensa em negar o exercício da política está prejudicando a si próprio. É por isso que eu nunca fui defensor do voto branco, do voto nulo, porque oportunidades podemos dar aos demagogos. Oportunidades poderemos estar dando aos discursos que facilmente podem se amoldar ao ambiente, e não faltam estes que amoldaram o seu discurso ao momento àquilo que é mais audível, mais, vamos dizer assim, desejável para esse instante, mas só que intimamente e que na prática não condiz com o que está sendo verbalizado. Então, eu garanto àqueles que vão fazer esse juízo posições de firmeza. A nossa história política é de coerência. Quando nós observamos incoerências muitas no cenário nacional, inclusive nas duas casas congressuais, nós sempre nos mantivemos, Heron, com os mesmos posicionamentos. Por exemplo, posições. Posições, por exemplo, de defender teses que, por força de conveniências, e cito casos onde eu fui tremendamente prejudicado e por ter firmeza, me perdoe, eu já estou fazendo autoanálise. E não é isso que eu quero fazer. Eu só espero que o eleitor, ele cuide e dê a si o tempo para analisar. Analisar a veneziana, analisar cada um dos candidatos à Assembleia Legislativa, a cada candidato ao Executivo. É preciso que nós não percamos de vista isso, porque senão nós vamos estar com um ambiente inundado de demagogos e de salvadores da pátria, que só nos levarão a situações ainda mais indesejáveis. Eu vou citar o caso de firmeza, de posição, de coerência. O que é que se esperaria de um filiado de um partido como o PMDB quando questões foram postas e apresentadas, impostas de votar e de se posicionar e de opinar? Vou citar o caso da reforma trabalhista, cujos pontos modificados, alguns mereceriam o nosso reconhecimento como positivos, mas que no cômputo geral foi extremamente pernicioso, e os números mostram por si o quanto de perniciosidade trouxe a aprovação da reforma trabalhista. Me perdoe aos que pensam diferentemente. E eu votei como? Votei contra a orientação do PMDB, a favor dos trabalhadores, rejeitando a proposta de se reformar como foi reformada a CLT. Quando fui chamado a me posicionar em relação às terceirizações, outro grave erro da Câmara Federal e do Senado da República, e esse grave erro que se abate hoje sobre a classe trabalhadora, se abaterá, inclusive, e não demorará, sobre o próprio mercado. Porque com a terceirização e com a reforma da maneira como ela foi proposta, nós teremos levas e outras tantas levas de desempregados, que significará menos capacidade de consumo a quem interessa, o mercado. E eu votei contra a lei de terceirizações, que estendeu as atividades meio também às atividades fim. Acabou praticamente com o concurso público. Isso, para gestor que não gosta de fazer concurso público e gosta de fazer contratos precarizados, foi um prato cheio. Basta que eu observe na minha querida Campina Grande o que se deu. Hoje nós temos quase 8 mil servidores, 8 mil prestadores precarizados e explorados
Até mesmo tomei conhecimento anteontem de que existem serviços sendo prestados no Parque da Criança, onde os prestadores, por força de uma relação precária, de não ter condições de requerer, de pleitear, de questionar e de impor, há 5 meses não recebem o seu salário. Eu vou citar outro caso que mostra como eu me comporto, como são as minhas posições de firmeza, de insubmissão, de insujeição, mas, acima de tudo, de entendimento às minhas próprias convicções, num sentimento de convergência àquilo que nós ouvimos e sentimos da população. A medida provisória 795, Heron, você sabe qual é. É a medida que permitiu ou que permitirá às empresas petroleiras que exploram, algumas já e outras que virão a explorar o pré-sal, deixem de recolher R$ 1 trilhão aos cofres da União. E eu votei contra essa aberração, porque isso é votar contra os interesses do nosso próprio país. E os representantes do nosso Senado lá votaram a favor. Então, o que a mim me parece, o que eu estou colocando a essa apreciação é uma história de coerência, de firmeza, de produção legislativa, porque é de nossa competência também, falando sobre as funções senatoriais, fazer a revisão das matérias, mas também de propor essas matérias a debate. E assim o fiz como deputado federal, estando entre os 20 que mais projetos de lei, propostas de emenda à Constituição pude apresentar. Mas ficará a critério. Eu apenas me sinto à vontade para defender aquilo que nós pudemos produzir ao longo da nossa experiência política no Estado. Deputado, a propósito de terceirização, o senhor se posicionou contra lá em Brasília. O governo do seu atual partido, o PSB, faz espécies de terceirizações aqui no Estado com contratação de organizações sociais